Boa noite a todos e todas. Essa é mais uma entrevista da Cia Fagulha. À noite de hoje, vamos entrevistar Alex André Vargem, doutorando em Ciências Sociais da Unicamp, assessor em Direitos Humanos, Imigração do CONDEP, São Paulo. Imigração e Refúgio é o tema. Alex André Vargem, a Cia Fagulha convida para um bate-papo com ele sobre imigração e refúgio. Ele é doutorando em Ciências Sociais pela Unicamp, bacharel em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, diplomado sobre o direito dos refugiados pela International Institute of Humanitarian Law, da Itália, é parecerista do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, é assessor da Comissão de Direitos Humanos, Migrantes e Combate à Xenofobia do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, dos Direitos da Pessoa Humana, CONDEP, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Foi docente convidado do curso de pós-graduação Lato Sensu, Saúde Mental, Imigração e Interculturalidade da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Fez parte da Assembleia Geral da Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants em Bruxelas, Bélgica. Foi consultor em imigração da Conectas Direitos Humanos, atuando no advocacy da nova lei de imigração e trabalhou no Instituto Paulo Freire. Há mais de 20 anos, atua junto às populações africanas na cidade de São Paulo. Esses são alguns dos títulos da editora Cia Fagulha, encontrados em www.ciafagulha.com.br, WhatsApp 11 951 98357, e-mail editora@ciafagulha.com.br. Para quem quiser apoiar a editora Cia Fagulha com novos cursos, vídeos, artigos, entrevistas, blog ciafagulha.blogspot.com. Apoio chave Pix, editora@ciafagulha.com.br. Muito bem, boa noite a todos e todas. Muito obrigado, Alex André, por ter aceitado o nosso convite para falarmos de um tema que muitas vezes merece atenção e, corretamente, nós entendemos que esse espaço deve estar aberto e agradeço a sua presença e colaboração. Obrigado, Agenor. Eu agradeço o convite, né? A Berenice também por ter feito a mediação. E é um prazer estar aqui com vocês aqui nesse dia aqui para fazermos essas reflexões. Ótimo. Alex, se a gente falar sobre a política de imigração brasileira, né, disse que o país tem uma política de portas abertas. Podemos afirmar que o Brasil é amigável apenas com os imigrantes que interessam ao país acolher? É uma questão bem complexa. Só antes de entrar nessa questão, também queria só fazer uma reverência, né? Acho que toda a nossa ancestralidade, a minha ancestralidade, e também prestar, ainda que de forma simples, né, homenagem nesse nosso encontro aos migrantes que já fizeram a passagem, né? Nos deixaram aí ao longo desses últimos meses, né? Na pandemia, né? Então, esse ano, em especial, perdemos pessoas queridas, né? E acho que elas têm que ser lembradas sempre, né? Que protagonizaram muitas lutas aqui em São Paulo, né? Então, Sheik, né? O Mustafa, Tchukunonso, entre outros aí que nos deixaram esse ano. Enfim, processos aí de adoecimento, né? Faleceram. Então, eu queria dedicar minha fala a eles, né? Bom, e indo para a sua questão, né, Agenor, é uma questão bem complexa, né, falar dessa questão do Brasil acolhedor, do mito, né, do acolhimento, porque acho que são várias dimensões e várias perspectivas históricas, se nós pensarmos, né. Uma coisa é o que eu sempre falo, né, a minha fala hoje aqui é como um pesquisador afro-brasileiro, né, que tem uma outra perspectiva diferente de outros pesquisadores. Ela não é melhor nem pior, mas é simplesmente uma outra perspectiva, né, são outras percepções. E também da prática do trabalho social com e dentro da comunidade africana de São Paulo nos últimos 20 anos. Né? Então, não só o pesquisador que foi lá, coletou dados, publicou e foi embora. Não, a gente está nessa luta contínua e também junto aos movimentos afro-brasileiros. E a partir daí que eu construo toda a minha reflexão. Se nós pensarmos o Brasil, né, nós tivemos aí mais de 350 anos de escravidão.
de cada 10 anos do Brasil, 7 foram sob regime de escravidão. Então, por aí já dá para se pensar, opa, é um país acolhedor, né? É um país da migração. E na migração, né, nos debates de migração, tem aquela frase que eu já não concordo muito com muitos dos meus colegas, né? Que é aquela coisa do somos todos migrantes. Eu sempre faço essa reflexão, né? Pensar no o que foi a escravidão de sujeitos, mulheres e homens que foram escravizados e vieram para o Brasil, né? Contra a sua vontade, sequestrados, raptados, navio negreiro, enfim, toda essa questão, né? E pensar também, acho que um marco aí referencial é a abolição de 88, né? 1888, a abolição da escravidão. E o que aconteceu depois da abolição da escravidão, né? E aí vale um dado interessante. A proclamação da República foi em 1889. E durante esse período aí recém-republicano, nós tivemos o quê? Uma conjunção de legislações que impediam a entrada de africanos no Brasil, né? Decretos, né, que impediam a entrada de africanos no Brasil. Acho que esse dado ele é bem significativo. Se a gente avançar um pouco no período, até 1945, tinha um decreto do Getúlio Vargas, por exemplo, que também falava de impedir a entrada de africanos, né? E nesse contexto, a gente está falando também da vinda, o patrocínio do Estado brasileiro à migração europeia. Nós tínhamos lá os projetos, as políticas de embranquecimento da população brasileira, né? A estratégia do Estado na época de alguns intelectuais eugenistas, né? Que pensaram a migração europeia como forma de embranquecer o Brasil, né? Isso nos debates, né? No âmbito da história, né? De outras áreas, isso é um debate bem avançado. Na migração, por incrível que pareça, não se discute muito isso, né? Por isso que eu acho que a área de migração no Brasil, eu digo enquanto a agenda de pesquisa está um pouco atrasada nesse sentido, né? Mas, enfim, só para colocar um exemplo, né? Aqui em São Paulo, quem conhece aqui São Paulo, na Rua Líbero Badaró nós temos a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. E nesse mesmo prédio onde tem a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, era onde, na década de 1920, por exemplo, funcionava a Sociedade Eugênica Paulista, né? Então, há pouco mais de 100 anos, eram aqueles que queriam nos eliminar. E hoje, 100 anos depois, aqueles que, enfim, estão aí para nos proteger, né? Em tese, né? Enfim. Então, ou seja, tivemos políticas eugenistas, práticas eugenistas, né? Então, acho que o grande problema do Brasil, se pensar nesse período pós-republicano, era o que fazer com as populações afro-brasileiras, né, ou africanas, enfim, recém-libertas, né, desse período de escravidão. Acho que essa é a grande questão, né? Então, acho que por aí dá para se pensar essa coisa do Brasil acolhedor, né? Pensando nessa perspectiva histórica. Tá? E depois a gente pode avançar também para as práticas cotidianas, que acho que eu vou falar mais na frente, que acho que é um pouco da que você vai perguntar também. Acho que é um pouco disso, Agenor. Acho que a gente não está ouvindo o seu. Acho que está desligado. É que eu corto para não dar problema de ruído. Quais são as distinções jurídicas que identificam o imigrante? Por exemplo, o status de refugiado garante determinados direitos, mas esses são integralmente respeitados no país? Essa questão ela é bem importante, né? Porque o que domina muito o debate da migração, né? A gente tem muitos colegas, né, da área de direito internacional ou relações internacionais, né, entre outras áreas, essa questão de legislação, né? Mas depois acho que vou trazer essa discussão para o campo, para o chão, né? Sair um pouco dessa esfera macro-jurídica, que geralmente é onde a discussão fica, né? Mas pensando no plano legal, como eu falei, nós tivemos decretos que impediam a entrada de africanos no Brasil, né? Tem um de 89, tem da década de 45 do Getúlio Vargas, como eu comentei, e aí nacional, né? O estrangeiro, né? É sinônimo do estranho, né? Enfim. E no período dos nossos anos de chumbo aqui no Brasil, da ditadura, nós tivemos o Estatuto o Estatuto do Estrangeiro, né, 1980, que vigorou durante 37 anos. Né? Então, esse estatuto ele considerava os migrantes aqui, enfim, como uma ameaça à segurança nacional, inclusive com restrições às liberdades civis, né, de processos aí de associativismo, sindicalização, facilidade de deportação, entre outras questões. Né? Então, essa é uma questão central. Né? Bom, durante 37 anos, e nesse período também,
né, então, pegando o Estatuto do Estrangeiro, em 1980, 8 anos depois, nós tivemos a Constituição de 88, ou para alguns chamada de Constituição Cidadã. Mas, mesmo assim, esse estatuto ele vigorou, né, que é totalmente contrário, que não estava em consonância com a nossa Constituição. Tá? Paralelo a isso, nós temos também o Estatuto dos Refugiados de 97, né, sancionado pelo governo do FHC, que alguns ficam sempre no âmbito da migração, fica sempre um discurso muito... que eu acho que até virou um senso comum. O Brasil tem uma das melhores leis de refúgio do mundo. Eu já não concordo, né? Porque não é só ler a lei é a prática, né? Enfim. E aí depois eu vou problematizar isso mais para frente. O Estatuto dos Refugiados e, recentemente, né, a Lei de Migração, né, de 2017, que obviamente anulou o Estatuto do Estrangeiro, a Lei de Migração de 2017, junto a outros colegas, né, da sociedade civil, eu atuei também no que a gente chama de advocacy, né, na incidência política para termos essa legislação que considera o imigrante enquanto um sujeito de direitos. Mas eu acho que a discussão, para além de uma questão jurídica, é vermos também como funciona na prática, para não ficar naquela coisa do clichê, né? Tudo é lindo, maravilhoso, não, né? Por quê? Olhar essas questões é olhar particularmente a questão... acho que a gente tem várias dimensões para analisar a migração. Uma delas é analisar a questão de fronteira, como funciona, como é operacionalizada a fronteira brasileira. E, independente, né, dos governos que nós temos, né, seja o atual ou os anteriores, sempre teve mecanismos de arbitrariedades nas fronteiras brasileiras, tá? Mesmo em governos mais progressistas ou governos mais retrógrados, como nós temos o atual. Né? Esse é um dado importante que tem que falar. Nós estamos no espaço crítico e tem que falar também, né? Então, por exemplo, né, de 2006 até 2015, mais de 40 mil pessoas foram impedidas de entrar no Brasil. Mais de 40 mil pessoas, né? E é um dado que é pouco falado, mas tem que falar, né? E aí a gente tem que pensar também nos perfis. Qual o perfil racial, né? Não falando étnico, falando racial, né? E de nacionalidade que são rejeitados, né? A gente tem que analisar isso também. Estamos falando de pessoas aí oriundas de África e de Ásia, né? Majoritariamente. Ou também no caso aí dos haitianos, né? Então acho que a gente tem toda essa questão para se pensar esse Brasil acolhedor, mas os mecanismos de fronteira. E quando eu falo fronteira, eu me refiro também às 3 dimensões da fronteira. Terrestre, os aeroportos e os portos, né? Acho que é uma questão central também, né? E, então, aí, por exemplo, né? Só para dar um exemplo, tentando criar aqui uma situação, né? Eu vou pegar, exemplificar uma pessoa que, vamos supor que ela está no continente africano, em Angola, por exemplo, né? Em Angola, a pessoa precisa vir para o Brasil. Ninguém, não vai ter avião que vai buscar nada disso. A pessoa vem por conta própria, tem que pagar a própria passagem, né? Só que antes ela chegar no Brasil, vamos supor que ela tenha sido perseguida, né? Enfim, por um agente estatal ou não, ela tem que ir numa representação diplomática brasileira para conseguir o seu respectivo visto, o visto de trabalho, né? Só que aí tem um outro problema, né? Que é a questão também das taxas dos vistos. As taxas, elas são extremamente abusivas. Tá? Só para fazer um parênteses, eu lembro que em 2016, aqui em São Paulo, no Fórum da Migração, nós tínhamos uma autoridade do Mali, país africano, um prefeito, né, inclusive, que ele falou que era mais difícil ele vir para o Brasil do que ele ir para a França, por conta das taxas e da burocracia, que lhe era essa imposição da burocracia das documentações, enfim. Ele fez essa crítica aqui em São Paulo, achei muito bom ele ter feito isso. Isso ele mesmo sendo não uma pessoa anônima, mas uma autoridade, né? Acho que foi bem interessante. Mas, enfim, voltando para o exemplo. Então, a pessoa, para conseguir um visto, por exemplo, um visto de Angola para cá custa em torno de $100. Aí acho que a primeira questão é pensar, quem tem $100 para pagar para se deslocar? Não é todo mundo que tem. Né? E as representações diplomáticas brasileiras em África, por exemplo, cobram taxas absurdas. As pessoas se espantam quando nós vemos, né, no hemisfério norte, nos, né, Estados Unidos, em relação ao médico fazer muro, na Espanha também tem, enfim, né, em outros países. Nossa, meu Deus, que absurdo, para que muro? Mas eu falo que na lógica do Estado, né, daqueles que gerenciam as políticas migratórias, né, que atuam no âmbito do Estado, não precisa erguer muros, basta controlar as taxas, aumentar as taxas e a demora da documentação. Por aí você já regula o fluxo, é simples, né?
na visão desses que operam, enfim. Então, ou seja, já tem toda uma problemática do dinheiro e das taxas. Então, começa por aí. Bom, depois, né? Oi. Os muros são físicos e monetários também, né? Exatamente, né? Exatamente. Né? Essa é uma questão, exatamente, os monetários, né, burocráticos. Então, quem consegue furar essa bolha, conseguir um visto, por exemplo, o angolano vai no consulado, a embaixada brasileira consegue um visto lá em Angola, né, um exemplo, consegue vir para o Brasil. Quando chega no Brasil, né, a gente tem vários tipos de vistos, de turista, estudo, trabalho, enfim, né? Mas esses, pegando particularmente esses que estão em situação de refúgio, eu acho que aí tem a questão de solicitar o refúgio. E o refúgio ele só pode ser solicitado em pleno solo brasileiro. Né? Ele não pode solicitar lá. O refúgio ele só vai solicitar aqui, em solo brasileiro. E a partir daqui que ele pode... eu falo que ele pode ser considerado, porque não é que ele vai ser. O refúgio ele não é uma autodeclaração. Bate no peito, eu sou refugiado. Não é assim que funciona. É uma decisão estatal. Né? Então, o Estado ele vai avaliar e ver se a pessoa se encontra no que se chamam de critérios de elegibilidade, lá por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, né? Então tem essa questão. E aí que a pessoa vai ser considerada ou não refugiado, enfim, né? Mas aí eu também coloco um ponto de vista crítico. A gente está no mês, hoje é dia 30, o mês da consciência negra, e eu lembrei que há exatos 10 anos, em 2011, eu dei uma entrevista no Estadão, né, de domingo, foi o 20 de novembro de 2011, que foi o dia da consciência negra, né, e foi uma matéria, inclusive, que fez parte da matéria de capa, mas óbvio que eu coloquei um ponto crítico, que foi, até eu lembro que o título era Pesquisador critica a política de refúgio, né, novamente eu lá dando as cutucadas, né, em todo mundo. E naquela época, voltando a 10 anos atrás, o que eu critiquei naquela entrevista que eu dei para o Estadão há 10 anos, né, que os africanos no Brasil eram vistos como migrantes indesejáveis, corpos indesejáveis. Por quê? No âmbito da burocracia, para se conceder o status de refugiado, naquela época nós tínhamos índices de 65% de africanos que eram rejeitados pelo Comitê Nacional de Refugiados, aí o chamado CONARE, né? E é uma briga também de alguns movimentos negros nos anos 2000, né? Que sempre questionaram também o papel do Estado, né? Por que ele não consegue e outros conseguem? E óbvio que vem a fala do Estado, mas porque ele não está nos critérios de elegibilidade. Só que não é bem assim, ninguém é bobo, né? Né? Nós temos a expertise do que nós falamos, né? E tinham pessoas que tinham todos os critérios para serem reconhecidos e não eram, né? Mas, ao mesmo tempo, eram rejeitados de forma arbitrária. Então, é aquela grande contradição, né? A pessoa... sai de África, vem aqui, pede refúgio, entra e não consegue. E aí eles se tornavam, na época, e até hoje é assim, tá? Até hoje é assim, migrantes em situação irregular ou indocumentados, né? E essa é uma grande questão. Né? A migração irregular produzida pelo próprio aparato estatal. Esse é um dado interessante, né? Migração irregular produzida pelo Estado. E depois aí entrava nas lutas de anistias, entre outras lutas. Mas acho que esse é um dado interessante, né? Pensar fronteira, pensar em mecanismos burocráticos, pensar em processos de racialização de pedidos de refúgio, né? Que é pouco discutido também. Né? Essa entrevista que eu dei para a Folha recentemente, semana passada, eu falei, né? A gente tem que colocar, sim, o critério cor na migração, que na migração não se coloca, é negligenciado, e por muitos dos meus colegas, né? Mas tem que colocar, essa briga que eu compro, né? E, então, são questões que a gente tem que fazer essa provocação, né? Sair um pouco do óbvio, né? E eu falei essa questão de fronteira, mas também pensar que tem muitos também que não conseguem romper as fronteiras, né? Por exemplo, dentro do aeroporto, dos aeroportos internacionais aqui no Brasil, nós temos aí as chamadas salas dos inadmitidos, as salas de confinamento também, né? A gente olha muito, né, para outros países, mas não faz uma autocrítica aqui. A gente tem que fazer uma autocrítica do que acontece no Brasil. Só assim a gente consegue avançar, né? Mas as pessoas fecham os olhos, né? A gente não pode fechar os olhos. Alex, por favor, fale sobre essa sala de confinamento que você mencionou. Sim, Elas sim. são secretas, são públicas? Então, por exemplo, né, a principal fronteira do Brasil hoje é o aeroporto de Guarulhos, não é nem a fronteira terrestre, né? Mais de 51% dos fluxos migratórios do Brasil entra pelo aeroporto de Guarulhos. Tá?
é uma das principais rotas de entrada no Brasil e América Latina, né? E dentro do aeroporto a gente tem as chamadas salas de confinamento, ou também para alguns chamadas sala do conector, que são as salinhas lá onde o migrante inadmitido, né? E o que é um imigrante inadmitido? É uma briga histórica também da sociedade civil brasileira, que questionou ao longo dos anos o Estado brasileiro, o porquê dessa sala, quais são os critérios. Os critérios nunca foram claros, né? Quando eu atuava em outra instituição, eu tive a oportunidade de entrar nessa sala, né? Mas aí nós fizemos uma mobilização muito grande, junto com pessoas do governo federal, Ministério Público Federal, né, ONU, entre outras organizações, para poder entrar lá e ver o que acontecia, né? E também fizemos denúncia no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, né, em 2015, 2016, enfim. E aí, nessa sala, né, tem toda essa questão da pessoa que chega, né? Ela é barrada pelos agentes de fronteira, ela vai ficar no espaço confinado e muitas vezes ela nem sabe o porquê que ela está naquela sala, né? Mesmo que ela tenha todas as prerrogativas para entrar no Brasil. Quais prerrogativas? O visto de entrar, o visto para entrar, né? Reserva em hotel, dinheiro para gastar, enfim, né? Acho que e aí fica lá num limbo e mesmo ela pedindo refúgio no Brasil, né? Vai ficar lá naquela salinha. Eu lembro de casos de pessoas que ficaram lá uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, enfim, né? É um absurdo. E o pior, quando essa pessoa é mandada de volta para o país de origem. Se ela pede um refúgio no Brasil e o Brasil manda ela de volta para o país de origem, ele vai ter aí a violação do princípio que fala aí na lei, né? O não refoulement, não devolução, né? Porque se ela vai voltar para o país de origem, ela vai sofrer uma retaliação, obviamente, né? E aí eu lembro que de 2015 a 2016, os dados que nós conseguimos a muito custo na época, né? Atuava numa outra organização, nós conseguimos alguns dados para fazer a denúncia, inclusive. Nós tínhamos lá, majoritariamente eram africanos, né, ou asiáticos, aí Bangladesh, Paquistão, Índia. É certeza que vão passar por um sufoco no aeroporto, né? E hoje está lá no Terminal 3, né? Mas agora na pandemia. Mas é uma coisa que a própria sociedade civil não tem muito monitoramento, não é chegar lá, dar uma crachazada, eu sou advogado, eu sou qualquer coisa, não é assim, né? É uma área de segurança internacional, né? Então tinha lá o conector, né? Conectava uma parte do aeroporto à outra, né? Enfim, tal, mas é uma salinha também de confinamento. Então nós temos esses mecanismos também no Brasil, tá? Também. E não só no governo atual, tá? Nos governos anteriores também. A gente tem que fazer a crítica também. A gente está no espaço crítico, a gente tem que também fazer a crítica, né? Em governos anteriores também. Eu lembro que em 2000 e acho que foi 2006 ou 2007, né? Nós tínhamos um cubano lá que ficou 3 meses, né? Enfim, né? Então é uma questão já histórica, porém com pouca. É difícil ter uma margem de ação, né, para poder atuar ali. Hoje tem, claro, tem lá o posto de atendimento avançado, né, da prefeitura. Enfim, em tese presta algum atendimento, mas acho que falta, acho que qualificar um pouco mais o debate, né? Mas são questões que acontecem aqui no Brasil e que tem que ser dialogado, enfim, né? Não é uma questão nova, né? Para quem está chegando, talvez vai achar que eu não vi, isso não é, né? Isso aí, eu lembro que em 2001 a gente já discutia isso, 2002, 2003, 2004, enfim, entra ano, passa ano, a gente está aqui debatendo a mesma coisa, né? Enfim, acho que é um pouco disso, Agenor. Alex, você mencionou as inovações da Lei da Imigração de 2017. Como é que ela pode ser aperfeiçoada também? A Lei de Imigração de 2017 ela foi importante no sentido de considerar os imigrantes enquanto sujeitos de direitos. Acho que se a gente pega o artigo 3 e o artigo 4, né, repúdio, né, a xenofobia, né, e outras formas de violência, né, a participação democrática de imigrantes nos espaços públicos, acho que isso foi bem importante. Mas também é importante, né, falar que a lei de imigração, embora, claro, ela é um avanço, mas também tem algumas coisas que não passaram na lei de imigração. Tivemos alguns vetos. Eu lembro, né, que na época da tramitação, né, a gente estava, né, com vários colegas da sociedade civil, né, 2015, 2016, foi no dia 6 de dezembro, né, de 2016, quando ela foi para plenário da Câmara dos Deputados, passou algumas coisas, alguns artigos não passaram, depois, em 2017, se eu não me engano, em fevereiro ou março, ela foi para o Senado Federal, né, e depois, em maio de 2017, ela teve aí a sanção do presidente Temer na época.
Mas uma das questões centrais, né, que a gente tem que dialogar muito, por exemplo, na lei de imigração, uma coisa que ficou mantida foi as taxas, né, as taxas para migrantes em situação irregular. Né? Então, por exemplo, lá na lei de imigração, a pessoa que tem, por exemplo, está aqui no Brasil, tem o seu visto, né, e o visto ele expira, paga em média aí de 100 reais, né, por dia, uma multa diária de 100 reais, né, junto à autoridade migratória. E a nossa autoridade migratória é a Polícia Federal. Né? E a Polícia Federal, para muitos, é um ator, para muitos que eu digo brasileiros, um ator distante, né? Para nós, né? A gente vai lá quando vai tirar passaporte, enfim, né? Ou esses casos midiáticos aí de jornal, né? Enfim, mas para o imigrante é uma presença constante, né? E a multa diária é 100 reais por dia, podendo chegar até 10 mil. Aí tem que abrir, né? Enfim, diálogos lá com a Defensoria Pública da União, faz um trabalho exemplar nesse sentido, mas esse acho que é uma das questões que ficaram na lei, porque a lei também ela é feita de vários, né? São vários, vamos dizer, lobistas, né? Eram lobistas do Estado, eram lobistas da sociedade civil, né? Do poder público, então tem partes lá que tiveram avanços, e essa parte acho que foi uma questão que não avançou, né? Enfim, né? Essa multa diária aí que é um absurdo, né? Esse é um problema. Um outro problema que nós tivemos também na lei de imigração, que só que no caso foi o veto, né, do presidente Temer na época, foi a questão da anistia, né? Anistia para imigrantes em situação irregular, né? O que é anistia? O migrante em situação irregular, como eu falei, por dia ele vai tendo multas diárias, né? Então a anistia era uma forma de regularizar esses imigrantes, né? Anistiar a sua dívida para com o Estado, materializado pela Polícia Federal, né? E se a gente pegar uma perspectiva histórica, nós tivemos anistias no governo do FHC em 98, no governo Lula em 2009, e agora seria para nós termos aí, né, em 2018, 2019, enfim, uma anistia, mas nós não tivemos. Então, esse é um grande retrocesso que é pouco dialogado também. Não tivemos uma anistia, né, pela primeira vez em décadas, não tivemos anistia para imigrantes em situação irregular. Né? E é difícil mensurar os números, né, de imigrantes em situação irregular no Brasil. Aí vamos falar de dados, né, dados aí, quantitativos, né? Eu não gosto muito de ficar em dados, que isso aí está em qualquer site, a pessoa coloca no Google, vai ver, né? Então, não vou ficar aqui reproduzindo aí outros relatórios, que isso aí são dados fáceis de se obter, mas enfim, né? Tem alguns pesquisadores, colegas, falam que nós temos aqui no Brasil pouco mais de 1 milhão de imigrantes, ao mesmo passo que temos aí 3 ou 4 milhões de brasileiros fora, né? E na migração irregular é difícil mensurar quantos estão em situação irregular, né? Sem documento, com documento vencido, enfim. Mas eu lembro que em 2009, 10, 11, né, nessa época, a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, fez uma estimativa, né, que na época eles estavam atuando também na política de anistia, tinha lá uma estimativa de 600 mil na época, né, enfim, mas são estimativas, né, o governo falava 45 mil, né, enfim, mas acho que nós não tivemos anistia nesses últimos anos, esse é um grande retrocesso. E acho que quando a gente vai avaliar a política migratória no Brasil, acho que é importante falar que os avanços e os retrocessos, eles caminham lado a lado. Os avanços e os retrocessos caminham lado a lado. Ao mesmo tempo que a gente tem uma lei robusta, né, em algumas partes, ao mesmo tempo que a gente não tem anistia. Ao mesmo tempo que a gente tem uma lei que fala de violações de direitos humanos, repúdio à xenofobia, ao mesmo tempo tem imigrantes rejeitados nas fronteiras, né? Então, aí é trazer o diálogo para uma outra dimensão, né? Vamos trazer aqui para o chão, como isso funciona na ponta do sistema, né? Não só ficar no arcabouço jurídico, né? Mas eu acho que são questões aí, são provocações que eu estou fazendo, obviamente. Uhum. E com a pandemia, esse acesso ele foi muito mais limitado, não é isso, Alex? Com a pandemia tem aí um conjunto, até tem organizações, né, outros colegas que mapearam aí um conjunto de decretos impedindo pessoas de entrarem aqui. Acho que é um debate até pertinente, né? A gente está vendo aí desde os últimos 3, 4 dias, né, esses decretos aí proibindo, fechando a fronteira de alguns países africanos, né? Enfim, quanto que tem outros países europeus que já foi detectado lá a variante do vírus, mas a fronteira continua aberta. Então, eu acho que tem toda uma dimensão aí de geopolítica, mas também de geopolítica barra racial também, barra nacionalidade também, a gente tem que avaliar isso também, né? Qual que é o papel do Brasil na diplomacia internacional? Se ao longo dos anos 2000 o Brasil outorgou uma política externa, até tem um artigo que eu publiquei há alguns anos, né, sobre a política externa brasileira para a África, né, nos anos 2000, né,
e visitas, né, de presidente, enfim, né, ou o chanceler na época, né, do ministro das Relações Exteriores, e nos últimos anos que a gente não teve sequer uma visita presidencial em África, né, mas sim de segundo, terceiro escalão do governo. Então, acho que diz todo, acho que revela muita coisa essa questão, né, de se para alguns vão pensar, que bom que já fecharam a fronteira com tais países, né? Mas acho que nos últimos dias os movimentos negros, inclusive, os movimentos negros que fazem também denúncia na ONU, né? Agora na COP, né, que discutiu a questão ambiental, nós tivemos lá presença bem significativa do movimento negro denunciando o racismo ambiental, por exemplo. E nessa questão da política externa brasileira também está se fazendo a denúncia, né? Acho que isso é importante, né? Por que fecharam a fronteira com alguns países africanos, sendo que outros, né, europeus, que já tinham sido detectados outras variantes, né, ou sequer pessoas vacinadas não foram fechadas? Acho que são questões para se pensar, né? Qual o peso da geopolítica, por que uns em detrimento de outros? Mas obviamente, né, a sua pergunta... na pandemia, enfim, né, pessoas que foram barradas nas fronteiras, obviamente, né, sequer conseguiram sair lá da origem, sequer conseguiram chegar aqui, e acho que aí tem um outro fenômeno também que a gente tem que falar, né, aqueles que estão aqui no Brasil e indo para outros países, né, talvez seja um tema uma questão futura, né, mas, enfim, mas acho que a gente tem que pensar sobre isso também. Sobre a Acnur, Alex, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, o auxílio dessa entidade para refugiados, o que está na agenda da Acnur que ela não cumpre? O Acnur, né, ele é esse ator global, né, que acho que talvez aí se coloca nessa questão de ser um porta-voz global de migração, de refúgios, mas eu tenho muitas críticas assim, ao Acnur, né? Eu morei um tempo na Bélgica, né, enfim, e atuei por lá um tempo, algumas instâncias lá, então a gente conhece um pouco da atuação. Claro que o que fica da imagem, não só do Acnur, mas também de outras agências humanitárias, quando tem lá aqueles campos de refugiados, né, enfim, né, geralmente em África, alguns Oriente Médio, Ásia, né, enfim. Mas o Acnur tem toda essa questão de ser esse porta-voz, mas aí eu faço uma crítica construtiva, né? Porque o Acnur no sistema ONU é uma agência que depende de doações. E os principais doadores do Acnur são os países que mais rejeitam refugiados, né? Se você for pegar lá a dotação orçamentária do Acnur, né? Você vai pegar lá França, Estados Unidos, né? Entre outros países, são os países que mais rejeitam. Então, acho que a grande pergunta é até que ponto o Acnur pode se colocar como um porta-voz global dos refugiados, sendo que ele é financiado por países que mais fecham a fronteira e rejeitam refugiados. Essa é a crítica, né? Não é que meus colegas não gostam, mas a gente tem que fazer, né? Problema e aqui de legitimidade, Paulo... não é? Oi? Problema de legitimidade. Né? Exatamente, né? Exatamente. Então, e aqui em São Paulo também. Aqui em São Paulo, acho que já tem várias questões. Trazer o debate para o campo, aqui, essa dimensão aqui cotidiana de São Paulo, né? Quando tem refugiados que também não querem ser objetos do Acnur também ou de qualquer agência humanitária, né? Não querem estar nesse sistema, querem estar fora desse sistema de ser tratado como uma vítima passiva à espera de ajuda. As pessoas falam, somos mais do que isso, podemos fazer por nós mesmos, não ficar da dependência, né, de uma agência, enfim, são críticas construtivas aqui que eu falo, né? Então, mas a legitimidade da fala ela é questionável, né? E sobretudo aqui em São Paulo, porque também não, enfim, né, tem questões de diálogo. Acho que falta ainda um diálogo maior com as comunidades e principalmente os protagonistas, imigrantes e refugiados, também estarem ocupando esses espaços aí também, né? Então, acho que tem todo um conjunto que a gente pode trazer para uma dimensão antropológica, né, ou sociológica, aí, como isso funciona no campo, né? Acho que é um pouco disso. Em termos de vida, como são os abrigos e alojamentos para refugiados? Em especial, aqueles que são indocumentados. Isso. Então, no caso, por exemplo, né, eu falei daquela questão de fronteira. A pessoa chega aqui, né, o exemplo no aeroporto de Guarulhos, né? E eu sempre coloco essa questão, as pessoas que são... a gente tem que discutir o que é vulnerabilidade, né? Acho que o serviço social discute muito isso, né? Que os colegas que atuam no serviço social... Nesse ano, eu atuei muito em lives com diversos colegas do serviço social, minha própria tia Esther, que é uma grande referência também, e acho que tem que discutir o que é vulnerabilidade. Acho que a primeira questão é essa. A segunda questão são pessoas que são colocadas em situação de vulnerabilidade, né?
Às vezes a pessoa tinha lá era uma certa classe média no país de origem, uma classe média alta, veio para o Brasil, obviamente, por conta aí dos recursos, tal, foi colocada nessa situação, né? Teve todo esse processo que a gente chama na sociologia da coerção social. Acho que tem essa questão, né? Bom, chegou em São Paulo. Nós temos, ao longo desses últimos anos, né, nessa última década, foi constituído aqui em São Paulo não só uma lei específica para imigrantes, né, uma lei municipal, tal, além de um órgão específico para isso, na Secretaria de Direitos Humanos, mas também algumas casas de acolhida, né, seja mantidas pelo poder público ou por organizações da sociedade civil. E essas casas de acolhida, eu sou muito crítico também. Eu sempre falo que eu sou o chato dos debates, né, mas a gente tem que ser sempre crítico. Porque essas casas de acolhida não é só falar, que bonitinho, acolheu, que lindo, né? Acho que a primeira questão qual a temporalidade dessas casas, né? Quanto tempo que a pessoa vai ficar numa casa de acolhida? Né? Então, a gente tem aí casas que estão lá 3 meses, 4 meses, 5 meses, enfim, né? E depois esse tempo pressupõe, para aqueles que não são dos chamados PALOPs, né? Países africanos de língua oficial portuguesa, que não falam português, né? Que vai aprender a língua, vai ter um emprego, e não é bem assim que funciona, né? A gente está falando de uma sociedade que materializa o racismo estrutural que atinge não só os afro-brasileiros, mas os africanos, haitianos e afro-latinos e por aí vai, né? Machismo estrutural, né? Enfim, por aí vai também, né? Vamos falar como que é a sociedade brasileira, enfim. E a pessoa ela vai ter que sair dessa casa de acolhida. Deu tempo, falar, meu filho, bate no ombro, ó, você vai ter que sair, né? A pessoa sai, não tem uma forma de se manter, né? Não tem uma coisa muito estabilizada. E aí tem um fenômeno aqui em São Paulo nos últimos 7, 8 anos que todo ano cresce, né? Que são as chamadas ocupações, as ocupações de imigrantes, que são geridas aí pelos diversos movimentos sem teto. Eu falo diversos porque nós temos aí a sopa de letrinha do movimento sem teto, né? São vários movimentos do sem teto, né? E então muitos imigrantes vão se juntar a essas ocupações. Eu lembro aqui no centro de São Paulo, para quem conhece o Teatro Municipal, ali do lado, atrás, né, era o Cine Marrocos, que era uma grande ocupação, né, de imigrantes, de brasileiros também. Ele chamava na época de ocupação híbrida. É um prédio, se não me engano, da Secretaria Municipal de Educação, mas o governo na época mandou desalojar, enfim, né, fazer uma crítica. Então nós tínhamos lá brasileiros e imigrantes, né, de diversos países, né, latino-americanos, africanos, enfim. Eu lembro de uma ocupação também na Pompeia, né, perto do Sesc Pompeia, né, uma ocupação que era só de angolanos, né, congoleses, enfim. E por fim, né, só para pegar mais um, exemplificando, eu lembro dessa ocupação, acho que muitos conheceram, a Torre de Vidro, que caiu em 2018, que foi o prédio ali da Polícia Federal no Paissandu, ali no finalzinho da Rio Branco, que o prédio pegou fogo e depois ele desabou. Né? Então, a chamada Torre de Vidro, no qual os imigrantes ou refugiados ficavam nos últimos andares. Né? E os brasileiros têm todo também um processo de estratificação social dentro dessas ocupações. Dá para fazer várias análises de campo, aí, no âmbito da antropologia, né? Enfim, né? E os imigrantes ficavam lá em cima. E eu lembro quando esse prédio desabou também. Na época, junto com outros colegas, né, enfim, fizemos muitas críticas, eu até fiz um textinho, né, até esqueci o título do texto que eu fiz, mas se eu lembrar que eu falo para vocês, né, que era fazendo uma crítica, né, das pessoas que estavam desaparecidas na época, porque não foram encontradas, né, enfim, né, os seus parentes de origem não encontraram, e até são pessoas que, enfim, não tiveram a sua, como que eu posso falar assim, não teve a devida atenção do poder público na época, onde nós cobramos muito, né, a sociedade civil, na época, alguns grupos foram cobrar a prefeitura, né, enfim, e ficou por isso. Né? Então, acho que é esse o processo. Né? Então, chega no Brasil, da casa de acolhida, sai da casa de acolhida, claro que não generalizando, muitos estão aí nas ocupações, mas também nas periferias. E nas periferias o processo é outro. Aí o processo é de favelização. Tem comunidades no extremo leste de São Paulo que estão lá morando em cortiços, né, favelas, enfim. Né? Então tem vários processos. E aí eu sempre falo que esses imigrantes que são colocados nessa situação, acho que entender, por mais que eles possam falar 3, 4 línguas, tenham diploma, alguns revalidaram, outros não, mas enfim, estão aí na luta para revalidar ou estudando, mas eles vão ser atingidos, sim,
pelo racismo estrutural brasileiro. Não tem como fugir disso, né? Assim como atinge a população afro-brasileira, também vai atingir talvez uma forma em dobro. Um exemplo, né? Enfim. Por exemplo, a inclusão pela cultura, música, ela pode camuflar outras formas de exclusões, por exemplo, as econômicas? Exatamente. Essa pergunta ela é central, Agenor. Essa pergunta é muito importante, né? Eu sempre falo que falar dessa questão da música, dança, né? Enfim, é claro, são formas de aproximação e é super saudável isso, né? Para o brasileiro que quer conhecer. Mas aí, como eu falo, tendo um olhar crítico, particularmente em São Paulo, onde está a maioria dos imigrantes, a imigrantes coloca as diversas categorias. E por outro lado, né, as pessoas que estão indo nesses eventos, aí dá para fazer várias análises também, né? Então vira uma coisa, em alguns casos, né, não vou generalizar, óbvio, vira até uma coisa meio fetichista, né? O imigrante como um fetiche, né? Um objeto ali exótico. Uhum. São colocados também nessa condição, inclusive também por algumas organizações ou alguns eventos que têm acontecido, né? O sujeito exótico, né? Tem que cantar, dançar, bater tambor. E eu não vejo o problema onde que está, né? É quando todas as portas se fecham e a pessoa só tem aquilo para fazer. Acho que é aí que está a questão, né? A pessoa tem potencialidade tem um diploma lá de advogado, por exemplo, advogada, mas não consegue um emprego e tal, e ela tem que fazer isso porque é um meio de sobrevivência. É um meio de sobrevivência. Então, e que alguns ganham muito e outros ganham pouco. Tem também toda uma distorção aí econômica também, né? Enfim. Então, a questão cultural é importante. Até a entrevista que eu dei a semana passada, né? A sociedade brasileira aceita as pessoas que batem tambor, mas a partir do momento que essas pessoas, imigrantes, por exemplo, querem romper essas barreiras, né? Querem estar em espaços de decisão, querem opinar, estar em espaço de poder, inclusive das ONGs ou do poder público, elas já sofrem xenofobia. Opa, peraí, aqui não é o seu lugar é lá para ser um objeto exótico, né? E isso a gente tem que falar também, tem que ter um ponto de vista crítico sobre isso, né? E eu caminho junto com muitos irmãos, né, imigrantes de vários países, né? E uma das falas que eles falam hoje, uma frase central é: nada sobre nós sem nós. Acho que essa é uma frase muito simbólica, significativa, né, que já estão pensando uma outra perspectiva, de estar em espaços de decisão do poder público para pensar políticas públicas, né? E quando a gente fala de pensar política pública, não é só pensar na cabeça, por exemplo, né, do brasileiro, né? Ou do brasileiro, o homem branco, né? Enfim, que está à frente dos gestores públicos, né, heteronormativos, por exemplo. É pensar como que essa população imigrante, mulheres e homens, né, de vários países, estão também construindo política pública, estão lá como no espaço de decisão. Acho que essa é a questão central, que acho que nos últimos tempos talvez tenha avançado um pouco, mas por outro lado não, né? Enfim, mas é o espaço que eles têm que estar ocupando, né? Tem que estar participando, se posicionando. Eu já participei de vários eventos aqui em São Paulo, a data dia do refugiado, dia da independência X, Y, no âmbito do poder público, né, municipal, estadual, e não tinha imigrante na mesa, né? Eu falei que absurdo, né? Era só especialistas, né? Muito chato, né? Muito Claro. chato, né? Então, cadê o lugar de fala, né? Cadê? Uhum. No movimento negro, a gente fala no lugar de fala, a gente vê os movimentos feministas protagonizando, LGBTQIA+, né? Os movimentos indígenas estão fazendo um trabalho fantástico, e na migração tem que ser a mesma coisa, o lugar de fala de mulheres e homens imigrantes, como sujeitos transformadores das suas histórias, né? Citando o nosso queridíssimo Paulo Freire. Ok. Vamos falar da imigração dessa população negra oriunda da África, Haiti, etc. Como esses imigrantes africanos e haitianos chegam ao Brasil? Dos africanos, eu acho que eu já tinha comentado um pouco, né, dessa questão dos vistos, né, referente aos postos diplomáticos brasileiro. Acho que essa é uma questão, né, central aí também do debate. Pela via aérea, né, mas acho que eu vou colocar agora uma outra dimensão, que é aqueles que também chegam, né, por porões de navios também. Tem aqueles africanos que também chegam em porões de navios, né? E aí, claro que eu estou falando de um deslocamento forçado, uma fuga que não é planejada. Esses que chegam com visto aqui no Brasil, mesmo pedindo refúgio em solo brasileiro, a fuga ainda ela é planejada, né? Não é, tá com fogo na minha casa, matou ali, vou correr para o Brasil. Não, demora um tempo para planejar para vir para cá. Tem um planejamento, né?
Agora, esses que chegam em porões de navios, que não é, né, recente, não é, né, até essa entrevista que eu dei na Folha semana passada, muita gente, nossa, eu não sabia. Fala, gente, mas ninguém descobriu a América. Isso aí, nós que estamos na migração há muito tempo, a gente sempre viu, né? Africanos chegando nesses porões de navios de carga. Então, por exemplo, né, o navio de carga de uma bandeira de um país europeu atracou num porto de algum país africano, por exemplo. As pessoas driblam o sistema portuário, entram no porão de carga. Esse navio, em vez de subir para o norte, ele vai fazer, né, são navios cargueiros, né? Então, tem várias escalas ao longo dos países. Faz uma parada no Porto de Santos, por exemplo, né? Então, às vezes a pessoa acha que está indo para um país X, não, vai chegar no Brasil. E na travessia tem muita violência. E é difícil, obviamente, monitorar violações de direitos humanos na travessia. Isso é muito difícil, óbvio, né? A gente sabe aí a partir dos testemunhos que nos chegam. Mas tem casos aí de pessoas que foram espancadas, sofreram algum tipo de violação na travessia, inclusive jogadas no mar. Tá? Acho que um caso clássico aqui no Brasil foi o navio chinês Tuking, né, que em 2003, na costa do Recife, jogou um grupo de africanos no mar. Quando foram descobertos, o que o comandante do navio fez? Joga no mar, né? É africano, quem vai importar, né? Por sorte, os africanos, né, foram resgatados por um barco de pescadores. E um caso recente, fez 10 anos aí também, né, no Porto de Paranaguá. Né? O Porto de Paranaguá tinha um grupo de nigerianos escondidos. Eles foram descobertos pela tripulação turca. A tripulação turca os aprisionou no navio, foram aprisionados. E quando o navio chegou aqui no Porto de Paranaguá, avisaram os agentes de fronteira, né? Polícia Federal, enfim. E eu lembro muito bem que nós atuamos esse caso, né? Quando o agente de fronteira falou que não posso permitir que esses nigerianos entrem no Brasil. Eles podem ser ameaças à segurança pública, ameaças à segurança nacional e ameaças à saúde pública. Olha só que absurdo, né? E o caso foi tão midiático na época, né? Aí entrou a Ordem dos Advogados do Brasil local, né, lá do Paraná, enfim, entre outros colegas, né? Aí eles tiveram o direito de pedir refúgio, né? Olha só, tiveram o direito de pedir refúgio. Então, a gente tem essa travessia aí africana, que pode ser, obviamente, por navio, por porão, só que é importante falar, acho que isso também é a minha briga dentro do movimento migratório, que nem todo africano, como eu falei, está em situação de refúgio. O Brasil, hoje, nós temos mais de 52 mil africanos pelos registros do governo federal, né? Mais de 52 mil. A maioria não está em situação de refúgio, ao contrário de vozes que dizem, não está em situação de refúgio. Nós temos estratificações sociais, classes sociais, né, africanas no Brasil. Então, tem esses, claro que acho que é o que dá o foco aqui do nosso debate, né, falar do refugiado, mas a gente tem africanos que estão em situação com visto de trabalho, temos uma classe empresarial africana no Brasil, temos estudantes no Brasil, pesquisadores de mestrado, doutorado, inclusive concursados em universidades de ponta, né? Então, dos mais de 52 mil, somente 3/3 estão em situação de refúgio, né? Ou já foram refugiados estatutários ou estão em vias de, mas a maioria está com outros tipos de visto, né? Então, né, eu acho que é importante falar isso para não criar esse estigma também. Refugiado, ou melhor, africano é refugiado. Não é assim. Né, nós temos aí acho que é interessante ver essa presença africana na universidade contribuindo com a ciência, né, com formas filosóficas, né, produzindo conhecimento. Na UFRJ, né, no COP, né, o COP equivale para nós aqui em São Paulo à Politécnica. Né? Temos lá senegaleses fazendo pesquisa de ponta, né, enfim. Acho que é muito legal isso na Unilab, nas federais, né? Acho que é importante falar dessa contribuição africana para a ciência brasileira, inclusive, né? Muitas vezes pouco notado. Claro, o próprio Kabengele Munanga, na antropologia, enfim, né? Entre outros aí que estão protagonizando um dos espaços acadêmicos, ou então as câmaras de comércio. Então, a gente tem africanos de diversos estratos sociais, né? Então, é preciso tirar também da cabeça do brasileiro que todo africano é pobre, a fome, meu Deus, vamos ajudar, né? E não é isso, né? Nós temos aí uma nata intelectual, empresarial, né? Aqui em São Paulo, a gente teve nos últimos dias a Expo, né, da Consciência Negra, né, lá no AMB, e estava lá um conjunto de diplomatas, né, líderes africanos, foi bem legal, né, a participação. E aí tivemos reis, inclusive, né, nos últimos dias, estava com a presença de 2 reis do Palácio de Fé, né, da cultura iorubá, que eu estava na comitiva que os recepcionou,
E acho que é importante falar isso também, para tirar um pouco esse estigma também do brasileiro, né, que todo africano passa fome e é uma vítima passiva, né, e não é, né? Eu não quero negar que haja adversidades, não é isso, né? Mas acho que é importante pensar, assim como nós pensamos a sociedade brasileira em vários estratos sociais, africanos também, né? Nós temos lá aqueles que são ricos, classe média, né? Tem vários, né, estratos, né? E que também estão aqui no Brasil. E também complementando a sua pergunta, Genor, a questão dos haitianos, né, você colocou muito bem. Os haitianos, obviamente, a vinda deles foi por conta do terremoto de 2011. Né? Eu lembro que muitos pesquisadores na época, até alguns colegas de militância, falaram a partir do terremoto de 2000 e 2010, né, janeiro de 2010. Claro que nós tínhamos haitianos antes disso. Óbvio que era um número bem infinitamente menor. Né? Nós chegamos aí nos últimos anos a um pico aí de quase 100 mil haitianos no Brasil. E é importante também, o governo, na época, ele criou o chamado visto humanitário para regular esse fluxo haitiano. Porque se discutia muito na época, né, 2010, 2011, 12, os chamados coiotes, né, enfim. Então, o governo criou lá essa migração ordenada, que eles chamam, né, até a OIM fala disso também, a Organização Internacional da Migração, enfim. Para eles virem com visto humanitário, chegava aqui no Brasil para ter lá o seu, na época, RNE, hoje o Registro Nacional Migratório, né? Mas tinha essas rotas e os haitianos hoje, que naquela época a gente chegou aí em 2015, 2016, quase 100 mil haitianos, não lembro dos dados, os últimos dados, mas boa parte dessa presença já está, a gente está vendo aí nas reportagens e contatos que nós temos com muitas da liderança que já saíram do Brasil, estão lá no México, né, tentando entrar nos Estados Unidos, ou já chegaram nos Estados Unidos, né, enfim, ou alguns países aqui da América Latina, como o Chile, né, então acho que essa coisa, a migração é dinâmica, né, a realidade de hoje, dia 30 de novembro, não vai ser a realidade do dia 30 de dezembro, do dia 30 de janeiro, é dinâmico, a gente tem que estar sempre antenado para saber o que acontece, né, nesses deslocamentos, as lideranças, acho que é importante isso. Você se referiu aos coiotes. O que são os coiotes, Alex? E na economia desse processo migratório, o conjunto de atravessadores, parasitas que exploram os imigrantes. Tem toda essa... A pessoa paga para uma pessoa X ou Y para ela poder facilitar essa travessia, né? Facilitar caminhos, enfim, toda uma migração, obviamente, irregular, né? Perigosa, né, que tem matado aí muitas pessoas. Enfim, tem várias reportagens aí sobre isso, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Os coiotes, né, que são aí os... Aí estamos falando também de tráfico de pessoas, aí vai para um outro arcabouço jurídico também, né? Enfim. Mas acho que é importante também pensar que muitos, né, não só haitianos, mas também africanos que estão agora, nesse momento de pandemia, que eu falo que esse momento da pandemia no Brasil, ele acentuou, né, as mazelas da nossa população no geral, população brasileira, ficou muito exposta. E óbvio que isso atingiu em grande parte também imigrantes, e em grande parte os imigrantes aí, né, negros, né? Acho que tem que falar isso. E essa migração que está indo, por exemplo, para outros países para tentar a sua sobrevivência, eu falo isso e afirmo, é uma migração produzida pelo racismo estrutural brasileiro, que não foram absorvidos pelo nosso mercado de trabalho. Mesmo a pessoa tendo o seu documento, o diploma, enfim, não foram absorvidas, né? Então, é uma migração provocada pelo racismo estrutural, né? E a gente teve nos últimos dias, e também ao longo desse ano, a gente tem várias histórias de africanos ou alguns haitianos estão morrendo na fronteira. A caminhada está sendo feita a pé. Sai aqui de São Paulo, passa ali pela Colômbia, América Central, Panamá e vai subindo. E vira e mexe, chega uma notícia. Pô, mas lembra do fulano? Ah, pô, morreu afogado no mar. Ou melhor, num lago, né? Vai atravessar um lago, um rio, enfim. Morreu afogado, ou uma família inteira. Isso vários colegas nos relatam, colegas aí imigrantes, né, que têm contato, ou que eu mesmo tenho contato, a gente fala, poxa, outro dia eu fiquei sabendo com um grande amigo de muito tempo, né, congolês, já não está mais aqui, tá no Panamá. Eu falei, o que você está fazendo aí, meu filho? Né, cansou do Brasil e está lá, né, estava aqui já 7 anos. E acho que a gente tem que fazer essas análises, né, o porquê dessa migração, né, e aí é o que eu falo, acho que é o racismo estrutural, mas aí, enfim... E aí que se vai chegar lá e como vai ser a realidade lá, acho que é outro tipo de análise, mas a migração irregular, a migração é dinâmica, né? Independente aí do controle de fronteira, e óbvio que os coiotes aí estão, enfim, estão ganhando aí com isso, obviamente, né? Uhum. Você falou
os acadêmicos e empresários africanos, qual é a relação deles e como eles são recebidos pelos seus pares brasileiros? É isso aí, essa pergunta ela é bem interessante, né? Porque Nossa, essa pergunta é bem complexa, mas vamos lá, né? Nos anos 70, anos 60, anos 70, a partir do momento, acho que tem que pensar essa questão, política externa, Brasil, África. E quando que começa a política externa Brasil e África? A partir do momento que os países africanos começam a adquirir a sua independência frente aos colonizadores europeus. Estou falando isso nos anos 50, anos 60, anos 70. E a partir do momento que os países africanos lutam, né, os africanos, mulheres e homens, começam a lutar para adquirir sua independência frente ao colonizador branco europeu, o governo brasileiro começou a estabelecer relações diplomáticas com alguns países. Eu estou falando particularmente do governo Jânio Quadros, 1960 a 1961. Governo Jânio. Porque naquela época tinha a chamada PEI, Política Externa Independente. E no âmbito da política externa independente, né, o Brasil protagonizou naquela época, começou a estabelecer relações com esses países africanos. E aí acho que é até interessante também, só fazer um parênteses, né, não fugindo da sua pergunta, depois do período de abolição de 1888, os africanos começaram a chegar em peso no Brasil, porque nós tínhamos um conjunto de decretos que impedia a vinda de africanos, né, as políticas eugenistas. Os africanos começaram a chegar no Brasil na década de 60 e 70, né? Ao contrário dos meus amigos pesquisadores que falam que chegaram aqui em 2010 porque apareceu na Globo. Não. Né? Na década de 60, né, começaram a vir para cá na condição de estudantes, né, PEC-G, PEC-PG, né? Estudantes de ponta, né, em universidades de ponta. Então, acho que tem que pensar política externa, né, Brasil-África, a partir dos anos 60. E nessa época de política externa dos anos 60, nós também tivemos as câmaras de comércio, Brasil-África, né? Que é óbvio para potencializar os negócios aí brasileiros e africanos, a balança comercial, né? Exportação, importação, enfim. E aí, dando um exemplo, né? No âmbito da política externa, nessa época, empresários brasileiros foram para a África, né, levar seus produtos, né? Ou também, como a gente chama, escoar o excedente de produção, né? Produzir em excesso não foi consumido pelo mercado brasileiro, bom, vamos vender em África, né? Tem um mercado consumidor em África. A gente não pode esquecer que o pão de açúcar do Albílio Diniz funcionou em Angola, né? O pão de açúcar do Albílio Diniz estava lá em Angola, né? Depois aí que teve a Guerra Civil, eles saíram fora, né? Mas enfim. E nessa época, as delegações de empresários brasileiros que iam tinham um grande problema, né? Qual que era o grande problema? Eram delegações de homens brancos, né? Acho que e os líderes africanos, as lideranças do empresariado africano começou a olhar, pô, peraí, né? Brasil, pegando o paradigma da época, Pelé, né? Toda essa questão, de repente, vai lá uma conjunção de homens brancos. E tem até artigos que falam sobre isso, que algumas empresas começaram a colocar homens negros, né, com terno e gravata para dar a impressão que eram empresários, para facilitar a negociação com os países africanos. Né? Olha o absurdo, né? Enfim, né, até o Ivo Santana, ele comenta muito isso, trabalhando no Banco Central, enfim. E aí tem toda essa questão. E agora, claro, trazendo para o contemporâneo, esses africanos que tem aqui, claro que eles também vivem nos seus respectivos... estão em outros espaços do que, por exemplo, quem está numa casa de acolhida, obviamente. Né? Um africano que está numa casa de acolhida. Então, é espaços de elite. Se eu não me engano, um presidente da Guiné... A Guiné que a gente chama, que alguns falam Guiné-Conakry, tinha um mega apartamento aqui nos Jardins, né? E para muitos brasileiros, quando vem o africano, enfim, né, tá lá naquela posição e tal, isso espanta também, né? Tem um espanta, mas aí tem a questão toda a relação econômica também, enfim, né? De se potencializar esse negócio. A Expo da consciência racial que teve agora na AMB, acho que revelou muito isso. Muitos africanos lá, que estavam lá na posição de embaixadores ou cônsuls, né? Consulesas, né? Enfim, e com alguns, enfim, empresários aí brasileiros para tratar de algumas questões, né? Mas eu sempre falo que o africano que também está numa condição social elevada aqui no Brasil, isso não os exime de serem tratados também, de serem, em algum momento, desconfiados ou também sofrerem preconceito, né?
e eu dou vários exemplos, sobretudo nas universidades. As universidades brasileiras, nós temos, como eu falei, né, africanos que fazem pesquisa de ponta. E, e aí eu lembro que em 2007, né, na UNB, Universidade Federal de Brasília, uma das principais federais do Brasil, a UNB, em 2007, o alojamento de estudantes, né, intercambistas africanos, né, uma nata africana que veio estudar aqui, atearam fogo, né, enquanto eles dormiam, né, uma covardia. Por sorte, ninguém se feriu. Em 2010, 2011, mataram o Tony. O Tony era um estudante da Guiné-Bissau que fazia a Federal do Mato Grosso. Era uma mente brilhante, o Tony, né, um cara fantástico. Né, ele veio com uma bolsa do governo brasileiro, né, veio estudar no Brasil e depois foi morto, né, foi assassinado aqui no Brasil por um empresário e com 2 policiais à paisana, né. E na época o governo brasileiro teve que pedir desculpas públicas à Guiné-Bissau. Na época era um ministro, era o Patriota, né? Teve que pedir desculpas públicas para a Guiné-Bissau. Porque como assim, né? Na visão do presidente da Guiné-Bissau, nós mandamos nossos melhores quadros para se formarem nas suas universidades, vocês nos devolvem no caixão? Como assim, né? Então, eles tiveram que pedir desculpa pública. Em 2012, na Unesp, Campus de Humanas, acho que era Araraquara, se não me engano, teve pichações racistas contra africanos lá, né? Então, aquela visão, aquela coisa que eu falei anteriormente do estigma, né? É africano, é pobre, né? É isso, tal. Então, mesmo eles estando numa posição social elevada, em comparação com os que são chamados refugiados, né? Ou situação de refúgio, enfim, eles ainda também sofrem essas violações. Essas violências que eles sofrem, em que elas se diferem das que recebem os negros brasileiros? Eu acho que a violência, né, ela tem, aí se a gente for até pensar a perspectiva de Pierre Bourdieu, né, violência física, violência simbólica, né, enfim, né, as pichações. Na minha avaliação, a violência que os africanos sofrem, ela é uma violência dupla, porque não é só racismo, ela também xenofobia. Ou como alguns também dizem, xenorracismo, né, enfim, né, alguns teóricos trabalham muito com isso também. Então, você tem a violência dupla, né? Então, por exemplo, desde essas pichações, as mortes, os assassinatos, né? Eu lembro ano que vem vai fazer 2022, 10 anos da Zumira, uma angolana que foi assassinada no Brás, uma estudante angolana assassinada no Brás, né? Que foi tava confraternizando com seus colegas, para um cara lá começou a chamá-los de macacos, né? Voltem para seu país. Depois o cara volta, pega uma arma, atira em todo mundo, né? Enfim. Então é racismo e xenofobia, né? Aversão ao estrangeiro, ao migrante, né? Enfim. E aí em termos de dados, né? É difícil mensurar em termos de dados. Talvez o que vale como um ponto de referência, pegando, por exemplo, o Disque 100, o Disque 100 do governo federal. Né? O Disque 100 de 2014 a 2015, nós tivemos um aumento, né, de 2015 em relação a 2014, um aumento de 633% de casos de denúncia de xenofobia. É que depois o Disque 100 foi desmantelado, tivemos as turbulências do governo em 2016, 2017, está um pouco desmantelado aí o serviço, né, do Disque 100. Algumas categorias eles nem trabalham mais, inclusive da xenofobia. Mas acho que o que vale, acho que é isso, né? Nós tivemos aumento de casos de xenofobia ao longo desses anos. Então, acho que essa é a diferença, é racismo e xenofobia, aversão aos estrangeiros, né? Então, aquela violência que não é manifestada contra os corpos dos negros brasileiros, ela vai ser manifestada contra corpos de imigrantes, né? Africanos e haitianos e imigrantes aí de forma geral, enfim. Né? Os racializados, enfim. Em muitos países, as mulheres têm menos direitos que os homens e estão sujeitas a inúmeros riscos. Quais são as expectativas delas quando vêm ao Brasil e o que ocorre quando elas se defrontam com a situação concreta aqui? Essa questão do gênero, acho que é um debate bem importante, né? Então, a gente vê muitos colegas, né, que têm protagonizado essa questão de gênero, colocando sua problemática, e é um lugar de fala que elas têm que estar, elas têm que falar, né? As mulheres imigrantes, né? As latinas, africanas, haitianas, né? Asiáticas e todas no geral, né? Essa questão. Mas aí, tratando dessa questão, eu acho que vem essa questão do... Acho que assim como a gente fala do racismo estrutural, pensar também, aí eu vou colocar a questão africana, né? Então, essa questão
do homem negro africano no Brasil, o que é uma mulher negra africana, né? E aí já tem também a outra questão, que é o machismo, é uma sociedade misógina como nós vivemos, né? E como isso também afeta, acho que é um dado interessante, a saúde mental também. Acho que a saúde mental é um tema que começou a trabalhar nos últimos anos, né? Algumas organizações, grupos de pesquisa, e é bem interessante que tem esse debate. Eu lembro que em 2017, né, teve uma africana da República Democrática do Congo que se jogou no metrô aqui da Zona Leste. Tava com 2 filhos, ela foi com 2 filhos e pá, se jogou ali. Ela morreu, um outro filhinho, se me engano, também morreu, um outro teve a perninha amputada, né? E então acho que tem essa questão essa questão da saúde mental, né? Para homens e pegando nosso recorte aqui de mulher também, né? Depois as colegas que estão aqui vão poder nos dar mais esses detalhes, mas acho que é uma questão que tem que ser tratada, né? Questão de gênero, né? Essa questão daí do machismo, né? De combate a todas essas formas de opressão da mulher e da mulher migrante no Brasil e da mulher negra, né? Latina aqui no Brasil, como que também, como que elas estão. Eu sempre penso nessa questão da representatividade, né? Olhar para as organizações, para o poder público, para os eventos que são feitos, né? Eu acho que tem que ter sempre a mulher, né, ali para dar o seu ponto de vista, para protagonizar e ser a protagonista ali da sua história. Uhum. Quando o imigrante africano, haitiano, ele vem ao Brasil, ele tem consciência do histórico de 350 anos de escravidão promovidos pelo Estado brasileiro? Essa questão é central, né? Porque ao longo desses anos, conversando com vários grupos, pessoas, né, mulheres, homens imigrantes, né, sobretudo de África, Haiti, nem todo mundo conhece a história do Brasil, nem todo mundo conhece a história do Brasil. Então, por exemplo, o próprio Dia da Consciência Negra, que é o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra é um dia muito representativo para nós afro-brasileiros. Porém, alguns imigrantes ainda estão nesse processo eu falo de letramento racial aqui do Brasil. Mesmo eles estão aqui 5, 10, 15, 20 ou 30 anos. Né? Alguns me perguntam, Alex, mas por que consciência negra? Né? E aí, acho que a explicação é simples. Nos países de origem, você tem, nos países deles de origem, como eles falam, do presidente até lá embaixo, todos são negros. Para nós aqui no Brasil, não. Nós somos uma sociedade racializada, né, com histórico de escravidão, né, da pouca representatividade de negros nas esferas de poder aqui, num país que tem 56% de afrodescendentes, num país que tem a segunda maior população negra do mundo fora da África, só perde para a Nigéria. Né? Então, se a população afro-brasileira ela é subrepresentada nas instâncias, né, seja de poder público, parlamento, setor privado, minha cutucada nas ONGs também, né? Enfim, né? Então, e para muitos perceber isso às vezes demora, né? Ou fala, pô, mas como assim, né? Por que vocês gostam de se afirmar como os negros, né? Então, enfim, discriminação positiva, aí como já dizia Ottaviani. Eu acho que tem todas essas questões de descobrir, né? Fazer uma leitura, um letramento racial. Isso é difícil, entender esse histórico, né? Ou como alguns colegas falaram, Alex, mas os afro-brasileiros aqui falam muito de escravidão. Nós não tivemos isso nos nossos países de origem, né? E sempre fala, mas vocês estão aqui num outro contexto, acho que é um processo de aproximar esses dois mundos. Porque para quem está fora, às vezes faz uma análise muito simplista. Negro brasileiro, negro africano, tudo é a mesma coisa. Não é, né? Não é desse ponto de vista do processo histórico, sociológico, antropológico, tem aí as escalas aí que diferencia, né? Mas acho que esse processo de aproximação é importante para construir pautas conjuntas, né? Porque muitas das pautas que os movimentos afro-brasileiros tratam de forma plausível, né? Meus amigos, irmãos de luta do movimento negro brasileiro, né? Contra o genocídio da juventude negra, pobre e periférica, a lei das ações afirmativas de cotas, ensino de história de África nas escolas, entre outras pautas, né? Feminismo negro, né? Enfim, imigrantes e refugiados estão entendendo esse processo. Acho que é um processo precisa de ter mais um fortalecimento de se compreender esse processo histórico do Brasil. Alex, como a divisão internacional do trabalho, ela estimula, retém, de que modo ela incide sobre esse processo migratório no mundo? Eu acho que essa questão, pensar, por exemplo, tem a própria legislação, né? Como eu falei, nós temos lá a migração, refugiados, essas categorias que são criadas
né? Às vezes são categorias tão intrínsecas, mas enfim, tem essas nomenclaturas. Que alguns dizem, né? Que, como eu falei, né, refugiado tem a questão do deslocamento forçado e o imigrante essa questão a migração econômica, né? Essa migração econômica da pessoa que, em busca de alguma oportunidade de emprego, enfim, né, algum tipo de vínculo de trabalho no país B, né, o país destino. Só que aí acho que é pensar onde que são colocadas essas pessoas que vêm nessa questão dessa migração econômica, que para mim também é uma migração forçada, claro, né? Embora não vai ser compreendida pelos outros estatutos, né? Enfim, mas é uma provocação também. E qual que é o lugar dessa divisão social do trabalho aqui no Brasil? Como isso é operacionalizado? Enfim, eu trabalho mais com a questão africana, mas se a gente for pegar a questão dos latino-americanos, bolivianos, né, que no país de origem não trabalhavam em oficina de costura, por exemplo, mas aqui são colocados nessa condição, né, e de outras pessoas que fazem outras atividades lá para suprir alguma demanda interna que não cumpriam. Então, acho que essa questão ela é bem complexa, né, de se tratar onde são colocados, né, pensar o perfil, né, por gênero, nacionalidade, né, por grupo racial, né, por grupo racial também aqui no Brasil, né. Entrei aqui pelo celular que deu uma caidinha aqui em casa, mas tudo bem. Okay. Tá melhor agora? Tá melhor, sim, tá ótimo. Ah, tá, vamos lá. Isso, então é só para, né, complementar essa questão, né, um amigo, por exemplo, um amigo angolano, sexta-feira passada comentou comigo, o Alex, eu sou formado em engenharia, né, e não consigo, né, engenharia, se não me engano, engenharia elétrica, eu não consigo estar nesses postos, né, de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, como ele comentou, ele é chamado para dançar. Ele falou, só me chamam para dançar, né? Ah, dança africana, chama lá o angolano, não sei o que lá, para bater tambor, chama o angolano. Ele falou, vou me recusar a participar disso, né? Porque eu quero também sou um cara formado, tudo, né? Tô aqui 8 anos no Brasil, não consigo minha colocação na minha formação de uma grande universidade que ele fez aqui, mas ele falou que só é chamado para dançar. Então, a gente pensar a divisão social do trabalho, mas também pensar como que esses que estão aqui, como que eles, acho que é essa questão, né? Como que eles são absorvidos, né? Acho que a divisão social do trabalho passa pela questão racial também, né? Pela sociedade o racismo estrutural. A gente tem que debater isso. É a palavra que está em evidência aí desde do Black Lives Matter, né? Vidas Negras Importam. Acho que é pensar nisso. Como que eles vão ser absorvidos, né? Nesse mercado de trabalho, se é que serão, em quais condições. E eu lembro que nos últimos anos, né, 2012, 13, 14, no sul do Brasil, né, pensando na divisão social do trabalho, muitos africanos muçulmanos eram contratados para fazer o corte halal, né? Aquele corte, né? Tem todo aquele simbolismo religioso que é carne de exportação, né? Que é lá para os países islâmicos, né? E também teve violações de direitos humanos trabalhistas, né, nesses espaços. Eu até, enfim, atuei uma época aí que a gente fez umas vistorias, né, isso uns 7, 8 anos atrás, e acho que é isso. Qual que é o lugar desse sujeito formado que não encontra o espaço e está se submetendo a isso para, enfim, sobreviver? Acho que é um pouco disso, Agenor. Uhum. Alex, quais são os resquícios e as sequelas da escravidão no Brasil? Já que tivemos 350 anos e perduram esses momentos aí no cotidiano dessas populações. Os resquícios, eles são vários, Agenor. Assim, a gente tem várias questões assim importantes para se pensar, né? Eu acho que pensar os resquícios, né, da escravidão, acho que como eu comentei anteriormente, né, acho que um grande problema é pensar essa república, né, o que as elites da época queriam, elite, né, econômica e política, queriam fazer com a população recém-liberta, né, os negros recém-libertos. Esse foi um grande... E a gente sabe que uma das consequências foi o processo de embranquecimento, a migração europeia. Né, a migração europeia, depois asiática, enfim, para embranquecer o Brasil. Né? E aqui a gente debate muito, né, no campo da sociologia, né, das teorias racistas, que em 100 anos não teriam mais negros no Brasil, que se esperavam. Né? Em 1911, no Congresso das Raças, né?
Por sorte, eles erraram, ainda bem. Então, e outras questões também, a gente pensa os resquícios, por exemplo, pensar a escravidão, pensar também o papel o sobrenome das pessoas, né? As populações afro-brasileiras no Brasil, os sobrenomes, a gente sabe que foram dados muitas vezes pelas famílias que escravizavam as pessoas, né? Por isso que a minha briga a minha crítica dentro do movimento migratório, nessa coisa do somos todos migrantes, que eu critico muito isso, né? Porque eu sempre falo que é uma narrativa da branquitude, né? Mas não da pretitude, né? Da negritude. Por quê? Porque como a gente sabe que a população afro-brasileira, como foi escravizada, apagaram registros, né? Para não pagar indenização. Até hoje não se pagaram indenização, né? Esse é um dado brutal, né? Dentro da Ordem dos Advogados do Brasil tem lá a comissão de reparação pela escravidão, mas isso nunca avançou, né? Mas e se a gente tem populações marginalizadas, né, sobretudo nas periferias, por que elas estão naquela condição? Vamos voltar aí 100, 150, 200 anos atrás, né? O que aconteceu, né? Quais foram os processos de exclusão? Então, os resquícios estão aí, né? Seja na identidade das pessoas. Hoje, quem quiser saber a sua identidade, mulher, homem, negro, brasileiro, quer saber qual é a sua origem, tem que fazer um teste de DNA, tem que pagar um teste de DNA, se não me engano, em Boston, né? Acho que deve custar em torno de $100 para saber a origem, porque eu acho muito bonito quando outros amigos, né, irmãos de luta também brancos, falam, pô, meu bisavô é, sei lá, italiano, é espanhol, meu pai é isso, aquilo, é muito legal isso. Mas para a população brasileira tem essa ferida aberta, não sabe as origens, né? Isso é horrível, né? É horrível, é um drama, né? Parece uma coisa simples, mas não é. Porque se a gente vai pensar, veio da África, mas a África são 54 países, com centenas de grupos étnicos, não sabemos nossas origens, né? Então a violência, ela tá aí, né? A violência histórica tá aí, não sabemos nossas origens, aí não saber as origens também a gente não vai cobrar reparação como, né? Então acho que é uma das principais essas reverberações que nos permeiam até hoje, né? Da onde viemos e quem somos, não sabemos. Sim. Bom, você mencionou algumas vezes a questão do racismo estrutural. O que é esse racismo estrutural, Alex? E quais são suas formas de expressão? Isso, racismo estrutural a gente pegando, como eu falei ao longo da minha fala aqui, né? Pegar toda essa questão né, a gente tem o Silvio de Almeida que está falando muito disso, entre outros, né? Estão comentando muito essa questão. Assim, tentar de forma mais simples impedir que negros avancem, né? Esses determinantes históricos, sociológicos, que as pessoas avancem, vão para outros espaços, né? Eu digo espaços de representatividade, né? Como eu tinha dito, que nós temos 56% de afro-brasileiros e que são subrepresentados, né, nesses espaços institucionalizados, assim como mulheres, que são a maioria da população também são, né, população LGBTQIA+, enfim, né, indígenas, né, subrepresentados, mas aí pensando na população afro-brasileira, 56% e são subrepresentados, acho que aí é um resquício do racismo estrutural, né, impedir que as pessoas avancem, né, e aí é um dado interessante. E claro que isso atinge a todos os imigrantes também, obviamente, né? Como eu já tinha dito ao longo da minha fala. É interessante pensar que o Estado brasileiro, de forma. Alguns aplaudem, né? Enfim, eu já tenho uma crítica. Mas o Brasil só assumiu o racismo, né? O Brasil, que eu digo o Estado brasileiro, em 2001. 2001, há 20 anos, na Conferência de Durban, na África do Sul. A Conferência de Durban, na África do Sul, que foi a conferência sobre manifestações de racismo, xenofobia, enfim, né, que o Brasil reconheceu o racismo aqui, pasmem, né, em 2001, né, coisa que os movimentos negros já denunciavam, os movimentos abolicionistas já denunciavam, né, a Frente Negra, o Movimento Negro Unificado, entre outros. Só em 2001 que o Estado reconheceu. E na época do governo nem tinha uma representante, né? Não tinha negros entre os representantes do governo, teve que uma representante da sociedade civil, mulher negra, para representar o Brasil, né? E é lá que o Brasil assumiu que tinha racismo. Então, acho que é pensar essas questões, né? Uma população ainda subrepresentada, né? Então faz parte desse racismo estrutural, né? E aí vem as políticas de ações afirmativas.
para alguns é chamado de cotas, mas as ações afirmativas é muito mais amplo do que cotas de universidades. Né? Estamos falando de concurso público, isso que são as chamadas reparações históricas, né? Para que se possa equalizar aí essas distorções históricas perpetradas ao longo dos anos, né? Das décadas. Né? E claro que isso também atinge, como eu falei, imigrantes e refugiados. E eu fico muito feliz quando eu vejo, pensando em universidades, né, algumas universidades que têm feito editais específicos para a inclusão de imigrantes, de refugiados, né, acho que é muito bom isso. Claro que a gente tem que avaliar isso a médio, longo prazo, enfim, né, quais foram os impactos disso, né, pensando nessa questão dos imigrantes que estão ocupando esses espaços. Mas é bom que se tenha... eu sempre falo, é abrir a porta, é furar a bolha, é abrir a porta e protagonizar nesses espaços, é um pouco disso. Quanto a esses debates sobre reparação histórica aos povos oriundos do continente africano na diáspora promovida pelo comércio humano, quais são as suas considerações sobre essa questão? Qual é a dimensão que essa reparação tem que assumir? O que significam esses 3,5 séculos de escravidão e toda a herança que nós ainda nos defrontamos nos dias de hoje? Esse é um tema esse é um tema que os movimentos negros têm debatido ao longo dos anos, né? E os vários movimentos de diversas matizes ideológicas. Acho que uma questão central pensar o Brasil nunca reconheceu a África como parte da sua história. Acho que essa é uma questão central. Sempre teve essa tentativa de se deslocar de África. Né? E não é à toa que a gente vai trabalhar o tema de hoje, migração e refúgio, especialmente africanos, né? E aí esse olhar histórico. O Brasil sempre tentou se distanciar. E claro que não conseguiu, né? Mas acho que a questão da reparação histórica, né, talvez eu fique um pouco repetitivo referente às outras perguntas. Eu acho que vem por meio dessas políticas afirmativas, né, para os afro-brasileiros, os africanos que aqui estão para poderem agora, né? Claro que a gente tem as empresas privadas aí também que também estão fazendo. Claro, a gente sabe que a gente está no capitalismo, enfim, né? Mas tem feito algumas ações também, né? Eu digo no âmbito de contratações, né? Mas ao mesmo tempo que na última década, por exemplo, aí saindo um pouco do tema da migração, né? Como os próprios movimentos negros denunciam que nós tivemos aquele mapa de relatório da violência no Brasil, né? Que são os jovens negros, mais de 40 mil jovens negros assassinados no Brasil a cada ano, que é um absurdo, uma taxa absurda e que muitos colegas têm denunciado nas instâncias supranacionais, né? E mesmo em governos progressistas isso não acabou, né? Então, a gente está falando de mecanismos de controle social, accountability, quem fiscaliza quem, como denunciar. Né, isso, mesmo em períodos, né, nem recentes do Brasil, o governo progressista não avançou muito essa pauta. Né? E agora, obviamente que não, num governo retrógrado como nós vivemos. Mas acho que é essa questão que os movimentos negros estão denunciando. Né? Como alguns falam, como já dizia Abdias Nascimento, né? O genocídio do negro brasileiro. Né? E aí é muito interessante pensar o imigrante, refugiado, negro, enfim, chegando aqui no Brasil nesse contexto, né? Nesse contexto de reparação histórica, né? De indenização, enfim. Né? Acho que é um pouco disso, Agenor. Ok. De que maneira se relacionam o movimento negro brasileiro e os imigrantes africanos e haitianos? São dois mundos diferentes, né? Então, como eu falei, quem está fora às vezes acha que é a mesma coisa, mas internamente é uma outra situação, né? E o movimento negro brasileiro ele tem uma conjunção de, como eu falei, as pautas específicas e o movimento afro-brasileiro ele tem ou melhor, o movimento africano são outras pautas, né? Ao longo da minha trajetória, eu trago como minha trajetória pessoal ao longo desses 20 anos, até posso ir até mais além, quando era pequeno, né, por parte da minha tia, minha mãe, enfim, de circular nesses dois mundos, né? E enquanto que o movimento afro-brasileiro ele tá com essa questão da afirmação de direitos, a busca de direitos, assim como os imigrantes também estão, obviamente, os espaços são outros, né? Então, por exemplo, a Marcha da Consciência Negra, dificilmente a gente vê africanos lá, né? A marcha aqui em São Paulo da Consciência Negra, que nós chegamos à 18ª edição, dificilmente se vê africanos ali. E da mesma forma que quando tem as marchas específicas das comunidades africanas, dificilmente está o movimento negro brasileiro. Tá? E até falei isso na Folha de São Paulo também, e em outras matérias que eu falo. Porque são mundos diferentes, são questões, são processos
históricos diferentes, mas está tendo uma aproximação, acho que está tendo uma aproximação nos últimos anos de alguma construção de pautas, né? Algumas pautas específicas, porque a gente tem o guarda-chuva de combate ao racismo, mas como isso se desdobra para diversos grupos, né? O afro-brasileiro, como eu falei, essa questão do genocídio, violência policial, acesso a direitos, universidade, e às vezes para as comunidades africanas são outras questões que querem ser debatidas. Um exemplo, né? Tem um grupo que eu ando muito aqui em São Paulo, que é a comunidade de Biafra, né? Biafra é uma comunidade da Nigéria que eles são separatistas, né? Muito forte aqui em São Paulo. Eles não se reconhecem como nigerianos. Porque teve toda essa questão da colonização britânica em África, na Nigéria, enfim. Eles não se reconhecem, né? Essa imposição do Estado, né? Esse Leviatã, né? O Estado nigeriano. Eles querem a separação, querem a sua autonomia política. Tanto que na década de 60 teve lá a Guerra Civil durante 3 anos, que resultou numa das maiores tragédias em África, né? E, consequentemente, muitos deles se deslocaram pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, né? E uma das pautas deles é sensibilizar e se libertar dessa opressão. Um exemplo, né? E aí é uma questão pouquíssimo debatida entre diversos movimentos, né? Estão assim, meio isolados, né? Dos próprios movimentos afro-brasileiros, mas também dos movimentos sociais de forma geral também. Os movimentos sociais, o campo progressista de esquerda também não debate muito essa questão, né? Mas eles falam, nós queremos trazer a visibilidade para o que acontece do outro lado do Atlântico. E aí estamos falando aí de um ativismo transnacional. É uma pauta que os movimentos aqui não estão debatendo. Debate muito quando são alguns países-chave, mas quando é particularmente África, né, são ignorados. Infelizmente, né? Você falou de mundos diferentes, então vamos falar de mundos diferentes. O que você tem a dizer a respeito das posições de Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares? Ele é uma pessoa que tem negacionista, né? Negacionista de toda uma bandeira de luta histórica do movimento afro-brasileiro ao longo dos anos. É uma figura, enfim, negacionista, não representa a luta de diversos afro-brasileiros que protagonizaram, que criaram, que foram, vamos dizer assim, precursores, né, da Fundação Palmares, né, ligada, né, ao governo federal, enfim, mas é uma figura bem que não é representativa, né? Obviamente, né? Assim, então vários correntes do movimento negro brasileiro, matizes ideológicas, têm feito a crítica, mas todo um legado aí que foi feito nas últimas décadas que não está sendo preservado, né? Então há esse negacionismo também. Então isso não é plausível, obviamente, a postura dele para com as pautas da população afro-brasileira, em especial a africana também. Vamos aqui às perguntas da nossa audiência. Cíntia Rossini. A receptividade aos refugiados varia muito nos diferentes estados brasileiros? Há estados mais ou menos preparados para acolhê-los? É uma pergunta complexa, né? Então, acho que aí tem que olhar primeiro, acho que primeiro aí vamos para análise institucional, né? A pergunta da Cíntia. É olhar, por exemplo, a pergunta, ou melhor, olhar o exemplo de São Paulo. São Paulo é um município que teve uma lei, né, 2016, tem uma coordenadoria, 2013, né, que foi criada aqui no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, e ver como isso funciona na prática, né? Mas mesmo uma cidade dessa magnitude, como é a metrópole de São Paulo, ainda a gente vê aí, como eu falei, os migrantes morando em ocupação. Então é difícil falar em bom acolhimento. O que é um bom acolhimento? Eu sempre falo que receber imigrantes é uma coisa, acolher é outra, né? São coisas totalmente diferentes. E se fala muito agora lá do norte, nordeste, lá por conta do fluxo de venezuelanos, né? Enfim, né? Pacaraima, outras cidades, Boa Vista, enfim. Mas eu acho que a questão é se tem alguma cidade preparada para receber, mas eu acho que tem que pensar, né, nessa questão legal, né? As leis internas e se o poder público está preparado para isso, né? E na minha avaliação, não temos essa questão ainda, tá? Mesmo eu pego o exemplo de São Paulo, que é o estado mais forte aqui ou melhor, a maior cidade aqui do Brasil, né? Que tem a maioria dos imigrantes aqui na capital paulista e que a gente vê aí muitos aí que estão morando em ocupação ou até em situação de rua ou até morando na Cracolândia, né?
qual que é a dotação orçamentária da secretaria para com a população migrante? Acho que essa é a pergunta, né? Então, eu acho que não tem muito... Eu não vou elogiar nenhuma cidade, não. Ok. Berenice comenta, os primeiros moradores de rua foram uma parcela de pessoas libertadas da escravidão, que limita a humanidade dessas pessoas em toda a sua dimensão. Isso, não, perfeito, perfeito, né? Se a gente pega também alguns historiadores têm feito aquela pesquisa como fala, os soldados, né, de Canudos, né, os ex-combatentes de Canudos que voltaram para o Rio de Janeiro e construíram lá uma das primeiras favelas do Rio, né, enfim, né, tem toda essa questão, é perfeito aí a questão esse comentário da Berenice. Sim. Mais uma da Cíntia Rossini, sobre o imigrante brasileiro que tenta a vida na Europa e nos Estados Unidos, com formação e acaba em subemprego. Eu queria que você fizesse um paralelo entre esse viajante e quando ele é negro, quais são as diferenças quando ele é branco e vai para o subemprego. Não entendi só de novo, Agenor, por gentileza. Qual a diferença de um imigrante brasileiro com formação e se depara com a questão do subemprego? Qual a diferença quando ele é branco e quando ele é negro nessa situação? Ah, tá, perfeito. Essa pergunta é bem interessante, né? A gente fala de imigração de brasileiros fora, só que, novamente, o debate ele não é racializado, né? Acho que tem que debater, tem que ter um recorte racial, né, nessa questão. E, por exemplo, eu tenho amigas que fazem mestrado ou doutorado, amigas mulheres negras que fazem mestrado ou doutorado fora do Brasil, né? E quando elas chegam lá, estão nas comunidades dos brasileiros, muitos perguntam se elas são domésticas, são babás. E elas falam, não, estou aqui fazendo doutorado aqui na CUNY, na Universidade de Nova York, estou aqui, né, na Université Catholique de Louvain, né? E o pessoal fica, nossa, mas pensei que será... Eu acho que é muito louco isso, tem esse viés da própria comunidade, que não as olha como intelectuais, né? E o olhar também dos nacionais do país que elas estão, né? Eu acho que tem que ter esse recorte racial. Tem uma outra amiga que está fazendo... terminando mestrado na Irlanda também, e são amigas que elas comentam muito comigo que elas quase não ficam com a comunidade brasileira, porque chega lá, elas vão ser tratadas de babá e faxineira, né, e não como pesquisadora dessas universidades, né, então acho que essa questão é central, né, o recorte racial, inclusive, né, e fazendo só um parênteses, eu tive a oportunidade de conhecer há alguns anos a Opal Automate, que é uma das fundadoras do movimento Black Lives Matter, né, é uma norte-americana. E quem a trouxe para cá para o Brasil foi outra grande amiga, a Sara, né? Sara Branco. E foi em 2019, né? E ela estava lá em Nova York, Alex, vou levar a Opal para o Brasil, primeira vez, ela quer conhecer, e eu também ia conhecer algumas pessoas, e ela falou, Alex, somente do seu trabalho ela vai te conhecer, legal, né? E quem trouxe a Opal Automotive, quer dizer, uma das pessoas que foi tida em 2020 como uma das 100 personalidades mais influentes no mundo, segundo a revista Times, foi uma amiga, né, afro-brasileira, negra, mulher negra, que fazia mestrado em Nova York e que a trouxe para cá. Então, acho que é importante isso, né? Esse recorte racial também dos brasileiros que estão lá, sobretudo protagonizando nesses espaços simbólicos aí de universidades, né, de organizações aí como a ONU, tem muita gente, né? Mas são discriminados pelos seus próprios pares. Sim. Berenice, você quer fazer a sua questão, por favor? Tentarei ser breve. Legal, eu sempre adoro escutar Alex. Alex, enfim, eu acho que você colocou que tinha suas questões, suas críticas construtivas contra a Acnur, né? E como a Acnur aceita financiamento de países que casualmente não querem receber migrantes dos chamados países pobres, enfim. E, casualmente, esses países dão dinheiro, financiam não somente a Acnur, como a organizações ONGs da sociedade civil, porque eles, em diversos países, para que estes migrantes sejam atendidos nesses países e não se mexam para o hemisfério norte. Não?
isso me parece que é uma das razões. Uma outra coisa é que quando eu constantemente tenho contato com migrantes de todo tipo, imigrantes africanos, que são um número importantíssimo, maioritário dos migrantes que nos chegam atualmente, né? E uma coisa que eles se sentem chocados, muito fastidiados, é o fato de que nos reconheçam praticamente, tenham a percepção como se África fosse um só país, né? Então, esta coisa de confundi-los é uma coisa que eles se revoltam, não? Ou também o fato de que os confundam com haitianos, né? Porque, obviamente, eles são vistos como outros, não? Então, o outro não interessa na sua particularidade, o outro é o desconhecido que eu não me interesso em conhecer, né? Um pouco queria que você amplie, responda, enfim, a essas questões. É bem interessante, sim, Berê, porque Obrigado, Berê, pelo comentário, né, pergunta. Eu acho que essa questão, ela, por exemplo, né, a população brasileira no geral, né, pouco, o que eu falo, se a gente pensar da base curricular, desde do ensino fundamental, né, ensino médio e própria universidade também, né, ninguém teve história de África. Agora que se começou a pensar. Eu digo agora a partir de 2003, que teve a lei, né, a 10.639, e depois em 2008 tivemos a 11.645, sobre a obrigatoriedade de ensino história da afro-brasileira, África e indígena, né? Acho que essa é a questão central. Então, a formação só que isso não está sendo implementado. Os colegas que atuam na área de educação, né, seja escolas privadas ou particulares, né, públicas, né, enfim, eles têm denunciado isso ao longo dos anos, que mesmo com o advento da lei, pouco se mudou, né? Porque tem coordenador de escola, tem diretor de escola que não aplicou isso. Então, a luta individual do professor, de algum grupo, para implementar isso. Então, ou seja, no geral, né? Falando, nós sabemos a história da Europa, né? Sabemos a história, né, Estados Unidos, né? Nossos vizinhos aqui da América do Sul, em termos também pouco sabemos, quiçá de África, quiçá de Haiti, né? Não conhece. E aí é interessante, né? Para quem está em escola de elite também, que provavelmente vai estar nos espaços de decisão da formulação de política pública em diversas áreas, né? Da economia, de saúde, segurança pública, né? Direitos humanos, seja lá o que for, também não vai conhecer. Também não conhece, né? Ou que também quem vai estar à frente de organizações, aí postos de organizações da sociedade civil, ou empresa privada, seja lá o que for, né? As empresas públicas também, aí as estatais. Então, acho que é um déficit, uma lacuna que nós temos, né? Não conhecemos o que está ao nosso redor, né? Esse é um grande problema. E o pouco que chega para a grande mídia é o que vem ou melhor, o que chega para o grande público é o que vem na mídia, né? Eu acho que a gente não pode esquecer, acho que esse ano, um exemplo, né? Pensando aí que a África não é um país, a África é um continente com mais de 54 países, que teve intelectuais, né? Que lutaram pela libertação do seu povo, né? Leopoldo Senghor do Senegal, Amílcar Cabral, né? Cabo Verde. Este ano foi o centenário do Paulo Freire, e eu até concedi uma entrevista para o canal Futura, né? Que passou na Globoplay, sobre a participação de Freire em África, né? Que também pouco se fala nisso, né? E como ele influenciou algumas pessoas lá, sobretudo também Steve Biko, né? Steve Biko, que foi um grande lutador da África do Sul. Né? Enquanto Mandela e seu grupo estavam presos, o Steve Biko que fazia essas provocações ao governo do apartheid, né, sul-africano, né, e bebeu um pouco da fonte de Freire. Então são questões que não se debatem, né? A gente vai, geralmente são espaços não para nós aqui do chão, né, do campo. A gente aprende nesses círculos de militância. Muitas das coisas que eu aprendi, não aprendi, né, na minha trajetória escolar de PUC, estudei fora do Brasil, morei fora do Brasil, ou de Unicamp agora. Não, aprendi nesses outros círculos da militância, a educação não formal. Né? Acho que a educação não formal ela trouxe
montou uma base de militantes e pensadores que estão influenciando a sociedade hoje também. Acho que esse é um papel importante, né? Pensar essas questões para poder avançar para outros paradigmas, novos paradigmas, né? Saber que o Haiti foi um país que combateu, foi um dos países que combateu lá a dominação francesa, né? Enfim, né? Geralmente nos noticiários se fala muito, o Haiti, o país mais pobre, já virou clichê da mídia, o Haiti é o país mais pobre das Américas. Tá, mas ninguém fala que também foi um dos primeiros que lutou contra, né, a dominação. Então, os estereótipos que se criam, né, e as pessoas vão internalizando aquilo. E aí, finalizando também essa questão, recentemente que eu digo, acho que foi em maio desse ano, nós tivemos num programa de grande veiculação lá no Ana Maria Braga que discriminou o Chef Sam. O Chef Sam é um camaronês que tem um restaurante africano aqui em São Paulo, né? E ele foi convidado, né, para fazer um prato típico africano, né? E aí, ao experimentar o prato, Ana Maria e outro repórter fizeram zombarias do prato dele. Nossa, vou comer isso, vou morrer. Começaram a dar risadas, né? Então é isso, ou seja, a gente tem um meio que poderia ser um processo educativo de formar pessoas, né, que poderiam, inclusive, ajudar no fomento da cultura dessas pessoas na questão da produtividade, né? São empreendedores. Mas não, teve uma xenofobia em rede nacional. Até fez um texto sobre isso denunciando. Falei que absurdo, né? Um programa de grande circulação, milhões de pessoas vêm que não conhecem nada de África, ainda vai ver lá a apresentadora e o repórter zoando do prato do cara, né? Absurdo, né? E depois eles se retrataram. Agora, nesses últimos dias, chamaram o cara de novo lá para fazer o mesmo prato típico que zombaram há 6, 7 meses atrás, né? Mas é isso. O Brasil não conhece a África, né? O Brasil não conhece a África, não conhece Haiti, não conhece nossos irmãos vizinhos da América Latina, né? Então tem esses gaps, esses espaços, né, históricos de aprendizado, mas eu acho que o papel nosso, eu digo para além da academia, né, é militância, é rua, é formação de base, é os colegas que estão protagonizando nas formações de professores, formar essas novas gerações, né, que estão vindo por aí. E acho que com o advento aí dessas mídias, aí, YouTube, esse programa é um exemplo disso, né? Essa live com a Genor, né? A Fagulha, quebrar, circular, né? Isso, né? Fazer com que outros pontos de vista sejam apresentados também, né? Acho que nosso papel é esse, junto com outros colegas que estão na militância em diversos espaços, quebrarmos essa bolha, né? Esses paradigmas e levarmos outra visão também. Né? Obrigada. Alex, uma última questão. Quando nós temos um movimento negro no Brasil, um movimento negro nos Estados Unidos, em que eles se aproximam e o que os distancia um do outro? Essa questão é bem complexa, Júnior, mas é muito importante, né? Essa questão, pensar movimento negro nos Estados Unidos e pensar movimento negro no Brasil. O processo histórico lá ele foi outro, né? O processo da participação dos próximos movimentos abolicionistas e depois no processo aí de, vamos dizer assim, libertos, né? Da questão da luta pelos direitos civis, nos anos 60, aí que teve lá Martin Luther King, Malcolm X, entre outros, Angela Davis, entre outros protagonistas daquela época. E aqui no Brasil, se a gente pega o histórico do Brasil, os movimentos abolicionistas, os quilombos, obviamente, as revoltas, né, do Malê, por exemplo, né, depois no período aí do pós-abolição, talvez acho que o grande grupo que nós tivemos em São Paulo foi a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira ela congregava aí mais de 20 mil pessoas, né, nos anos 30. E depois, com a ditadura do Getúlio Vargas, ela foi suprimida, né, em 1936, 37, se não me engano. A Frente Negra foi um grande movimento negro dos anos 30, né, que questionava também a participação dos negros nos espaços. Então essa luta é antiga, né? Depois vieram aí também, pensar que no Brasil, pouco se fala nisso também, né? Mas os baile black, nós tivemos nos anos 60 e 70 os baile black, né? Tim Maia, entre outros, Jorge Ben, que aí estava conectado, o movimento daqui, afro-brasileiro, anos 60, estava conectado com o que acontecia nos Estados Unidos, né? O Black's Beautiful, né? Negro é lindo. Né? Tem até um documentário da TV Cultura que o Prioli fez, né, nos anos 70, muito legal. Depois, quem quiser procurar no Google, tá aí disponível. Falando do que era o movimento black naquela época. Porque o que aconteceu aqui em São Paulo, né? Com
as escolas de samba aqui em São Paulo que protagonizavam, claro, mas também teve o processo das clivagens da escola de samba, que alguns chamam também de processo de embranquecimento das escolas de samba aqui em São Paulo, quando começaram a cobrar ingresso, né, para as pessoas participarem, São Paulo e Rio, né, e começou a ter uma mudança de perfil dos frequentadores de escolas de samba. E muitos negros começaram a participar dos baile black. Né? O baile black acho que teve essa grande afirmação da negritude, né? Conectado com todo esse movimento dos Panteras Negras, né? Como eu falei, Black's Beautiful, entre outros, né? Enfim, cabelo Black Power, e até a crítica de alguns, né? O Eduardo de Oliveira, né? Um sociólogo já falecido, ele fala, né? Que os jovens da época se conectavam com esse movimento black, né, em referência ao negro norte-americano, que alguns falam, o negro norte-americano, enfim, se libertou das opressões, né, enfim, paradigma da época, né, enquanto nós estamos na busca dessa afirmação, né, então eles copiavam os negros americanos na época, né, a roupa, a calça boca de sino, tal, né, enfim, né, o punho levantado, e como o Eduardo Oliveira falava, né, Eduardo de Oliveira, né? Ele fazia uma crítica na época. E essa música, Black, né? Não só feita no Brasil, mas feita lá fora, né? Lá fora, no caso dos Estados Unidos, afro-americana, empurra para frente. E ele fazia uma crítica. E o samba que é feito hoje, empurra para frente? Ele está fazendo uma crítica à comercialização do samba, né? Enfim, todo esse processo aí é um produto, né? É business também, né? E, enfim, eu acho que nesse período teve essa conexão. Essas referências, né, dos líderes. E aí, trazendo para hoje, né, 2021, 2020, 2021, eu acho que teve essa conexão com, acho que o Vidas Negras Importas, acho que teve essa conexão muito importante. A vinda da Opa Automate, como eu falei, que a minha amiga conseguiu mediar para ela vir aqui, e eu tive o privilégio de conversar, ser entrevistada pela Opa Automate, né, a cofundadora do Black Lives Matter, aqui em São Paulo, acho que foi muito legal para esse sentido de tentar criar essas redes, potencializar essas coalizões. E a partir daí, os colegas, né, são vários movimentos negros, né, que nós temos aqui, mas os colegas do movimento negro criaram aí a chamada Coalizão Negra por Direitos, que tem protagonizado não só no Brasil, mas nas esferas supranacionais também, né? Eles estão aí protagonizando vários espaços. Eu acho que isso é importante. Estão criando essas redes. E também, claro, a facilidade que a gente tem hoje com esse monte de tecnologia, aí, WhatsApp, Face, Instagram, enfim, todo esse arcabouço tecnológico também, óbvio que facilita, né? Mas acho que ainda é cedo para avaliar os resultados, né? A gente tem que avaliar, acho que a médio e longo prazo, o que virá daí, né? Porque a gente tem uma variável central, acima de tudo, que temos aí governos, né? Governos e governos. E aqui nós temos um governo especial, então o que vai ser resultado toda essa articulação? Acho que ainda a gente tem que esperar um pouco aí. Talvez ano que vem nos dê algum apontamento, né? Temos a eleição, né? Enfim, e tá tudo articulado, né? Tudo uma coisa aí, tá toda articulada, né? Acho que pensar um pouco nessas questões, né? Alex, entre as questões que nós abordamos, teve alguma que você gostaria de ter tratado e que a gente acabou não tocando nela? Não, acho que é isso, Agênio. Acho que foram várias questões importantes, né? E eu gostei, né? Que tratou tanto da questão do imigrante refugiado negro, mas também a questão afro-brasileira. Acho que é importante também tratar, né? E parecem coisas desconexas, mas estão ali no mesmo contexto. E acho que, como eu falei, essas aproximações, né? Mas eu acho que é isso. Acho que foram as questões dos colegas também foram bem colocados, né? Eu agradeço aqui o espaço, né? E enfim, a gente vai seguindo o diálogo. Ok, muito obrigado, Alex. Foi ótima essa conversa aí. Espero que seja produtiva e esclarecedora para muita gente aí. Brevemente estará disponível no YouTube. Agradeço Berenice, Cíntia, Eduardo, Daniele e demais que acompanharam aqui. E desejo uma boa noite, um excelente fim de semana a todos e todas. Uma semana, né? Já estamos na terça. E muito obrigado, Alex. E se houver uma nova oportunidade, gostaríamos de poder contar com a sua colaboração. Obrigado, Júnior. Eu que agradeço aqui o convite aí, a Berê também que fez essa mediação, né? E é prazer rever a Berenice. Faz tanto tempo que eu não vi a Berenice. Né? Já
né, parceira da militância de longa data também foi muito legal ver. E os colegas que aqui presenciaram, né? É como eu falei, eu divulguei na minha página lá do Face, né? Deu mais de deu 118 curtidas aqui, tá crescendo aqui, né? E o pessoal perguntando, mas aí saindo como que chama? No YouTube, né? Eu divulgo o pessoal, mas na minha página bombou aqui, viu? Tá ótimo. Muito obrigado, Alex. Um abraço a todos, felicidades e até uma próxima. Até, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.